E aí, galera, olha só, hoje a gente vai estudar um pouquinho as danças folclóricas do Brasil, tá? Mas como a nossa cultura ela é extremamente rica e cheia de detalhes, nós vamos dividir em duas aulas, parte 1 e parte 2, tá? Porque aí a gente vai conseguir se ater em detalhes que eu acho que são importantes, características que são legais de cada dança. Não vamos estudar todas, infelizmente, tá? Eu tentei elencar algumas que eu acho assim mais fortes, com uma tradição mais forte no nosso país, tá? Então a gente vai estudar hoje 3 e na parte 2 mais 3 danças, tá? Então, não sai daí, acompanhe. Lembra que vai ter outra aula também falando de dança, das danças folclóricas no Brasil, tá? Se gostar, dá o joinha. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Clica no sininho se quiser receber notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo, ok? Vamos lá! Danças folclóricas no Brasil, parte 1. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. Realizadas geralmente em espaços públicos, essas danças são baseadas em histórias, lendas, cultos religiosos a deuses, datas comemorativas, festejos típicos e outras influências. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas danças animadas, com letras simples e populares, e possuem também caracterizações e cores, como roupas e cenários que ajudam a contar suas histórias. Quadrilha. Homens e mulheres vestidos em trajes típicos de cultura caipira dançam de maneira animada, com muitos movimentos e coreografias ao som de músicas conhecidas. A quadrilha, dança típica das festas juninas brasileiras, é carregada de referências caipiras e matutas. Mas sua origem vem de muito longe. A quadrille surgiu em Paris no século XVIII como uma dança de salão composta por 4 casais. Era dançada pela elite europeia e veio para o Brasil durante o período da Regência, por volta de 1830, onde era febre no ambiente aristocrático. Da corte carioca, a quadrilha acabou caindo no gosto do povo. Ao longo do século XIX, a dança se popularizou no Brasil e se fundiu com manifestações brasileiras pré-existentes. A partir daí, diversas evoluções foram sendo incorporadas à quadrilha, entre elas o aumento do número de pares dançantes e o abandono de passos e ritmos franceses. As músicas e o casamento caipira que antecede a dança também foram novidades incorporadas ao longo dos anos. Um dos resquícios franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha, escolhido geralmente entre os mais experientes do grupo. Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. Vamos, gente, cavaleiro! Ao som do forró, banda brava! Preparar para a grande roda! Caminho da roda! Olha a chuva! Já passou! Catira ou cateretê. Meu parceiro de cantar é minha esposa querida, é a mãe dos catireiros e a razão da minha vida. Vivemos sempre cantando, lá em casa virou mania. Quem não gostar de viola é carta que fica fora, não pode entrar na família. Uma das danças coletivas típicas mais populares da região sudeste, trata-se de uma manifestação cultural mais comum em cidades do interior e que está associada ao universo sertanejo. É possível encontrar muitos grupos formados apenas por homens que recebem o nome de catireiros. Tem ritmo musical caracterizado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos. Geralmente, a catira é dançada em 2 fileiras, com mulheres de um lado e homens de outro, ao som de violas e cantos dos violeiros. Pode ser dançada apenas por homens também.
O ritmo que acompanha o padrão das batidas de mãos e pés dos dançarinos nos remete à época dos bandeirantes, os primeiros peões a praticar os passos, e em seguida, durante a pousada e momentos de descanso nas longas trajetórias dos tropeiros no transporte de gado e alimento entre os estados. Eles dançavam, batendo os pés e criando ritmos, o que de certo modo contribuiu com a divulgação e expansão da catira. Provavelmente, sua origem exclusivamente masculina seja um resquício dessa atividade que era realizada majoritariamente por homens. O principal ritmo musical que embala os passos da catira é a moda de viola. É comum que se tenha a presença de 2 violeiros que podem ser dispostos frente a frente ou virados para os dançarinos. O iniciar da música recebe o nome de rasqueado e consiste em acordes rítmicos específicos. A moda é cantada entre os toques da viola para o descanso dos dançarinos e, desta forma, os passos da catira são executados apenas quando os cantores estão em silêncio realizando exclusivamente a parte instrumental. Enquanto os violeiros entoam a moda de viola, os dançarinos podem descansar aguardando o novo rasqueado. Ao som da viola, os catireiros entram em um bate-pé e bate-mão e, dependendo da região, podem ser incluídos pulos e volteios. Estes movimentos devem ser realizados no ritmo da música, o que dá um belo efeito sonoro à catira. Bezerro de vaca preta, onça pintada não come. Bezerro de vaca preta, onça pintada não come. Em casa com moça feia, não tem medo de outro homem. Chachado. Dança folclórica muito praticada pelo cangaceiro Lampião e seu bando no sertão nordestino. Tratava-se de uma dança masculina em que o rifle assumia o papel da dama. A presença feminina no chachado se afirmou apenas com a inclusão de Maria Bonita e outras mulheres ao bando de Lampião. Alguns dizem que o nome chachado é derivado de uma onomatopeia, ou seja, do som produzido pelas sandálias dos cangaceiros se arrastando sob o solo durante alguma comemoração do bando. As letras das músicas são satíricas e o tempo fortemente marcado. A dança pode ser desenvolvida em círculo, fila indiana ou com um atrás do outro avançando o pé direito em 3 ou 4 movimentos laterais e puxando o esquerdo num rápido e deslizado sapateado. Este é um dos passos básicos do chachado, em que com as mãos cruzadas atrás do corpo pode-se caminhar ou ainda desenvolver o passo sem sair do lugar. Apesar dos movimentos parecerem graciosos, devem ser executados com firmeza e forte caracterização. O rifle possui espaço importante nas coreografias de chachado, assim, enquanto os passos são executados, a arma deve ser batida no chão ao ritmo da música ou ainda empunhada, simbolizando movimentos de guerra. As letras encoadas durante o chachado inicialmente não possuíam acompanhamento musical, se caracterizando por sua agressividade, temas bélicos inerentes ao cangaço e diversas sátiras. Contudo, eram simples e fáceis de serem memorizadas pelos ouvintes. O da frente, o chefe do grupo ou o poeta, puxava os versos cantados. O resto do bando respondia em coro, com letras de insulto aos inimigos, lamentando a morte de companheiros ou enaltecendo aventuras e façanhas. Agora, a dança é praticada por pares e acompanhada por sanfona, zabumba e triângulo. Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Muito legal, né? Muito bacana. Nosso país é muito rico de tradição, de dança, de história. É muito legal. Então fica aí de olho que a gente vai ter mais uma aula falando sobre as danças folclóricas no Brasil, tá? Até lá!